Bom dia, pessoal. Para quem for assistir à tarde, boa tarde. Para quem depois for assistir à noite, boa noite, né? Depois essas aulas de gravadas vão ser upadas lá no AVA, vocês já sabem disso. E em razão do corona, a gente está implementando essas aulas ao vivo, porque a gente não sabe, afinal de contas, por quanto tempo isso vai perdurar. Então, essa foi a alternativa que a Unic encontrou, que inclusive é a alternativa que está sendo copiada por várias instituições aí, né? Dessas aulas ao vivo. Pois bem, na aula passada, né, na verdade, a gente teve aula 2 semanas atrás, a gente iria adentrar, finalizar, na verdade, a aplicação da lei penal no tempo, que era o fenômeno que são, né, o fenômeno da extraterritorialidade e intraterritorialidade. Só que, por conta do corona, e para a gente ficar na mesma toada que a outra sala, esses dois temas eu vou deixar para o futuro, ainda antes do término do nosso semestre, né? Para eu conseguir dar essa matéria. Porque dentro do nosso leque de importâncias, territorialidade e extraterritorialidade não são tão significativas quanto a matéria que nós vamos iniciar hoje, tá? Então, a nossa matéria de hoje e nas próximas 4 semanas de aula é, sem dúvidas, a matéria mais difícil que nós temos para fins de direito penal, né? Aquela conversa que a gente sempre tem desde os primeiros dias de aula. De modo que, literalmente, em razão da aula ser ao vivo, eu vou precisar que vocês tentem estudar em casa é, as informações que já estão no portal AVA de vocês, porque é um modelo institucional, né? Então você já tem ali o apostilamento dentro de cada sessão, e também o apostilamento, uma apostila que eu vou mandar para vocês hoje, e também mais outras duas com relação a esse tema, para ficar mais fácil de acompanhar durante a minha aula, tá? Então, o que eu ia pedir para vocês? Quero pedir para vocês, não sei se vocês já estão com essa apostila, porque eu passei ela ontem para o pessoal do outro primeiro semestre, mas me chamem no WhatsApp, que aí eu encaminho o arquivo dessa apostila para vocês, tá? Então, aí a gente faz, eu dou agora uns 30 minutinhos, 40 minutos de aula, eu faço o intervalo, vocês vão logar pelo outro link que está aí no AVA de vocês, e aí dentro desse intervalo de uns 15 minutos eu vou mandando os arquivos para vocês pelo WhatsApp, tá? E depois vocês, por favor, repassem para os outros colegas, porque muitas vezes lá no AVA algumas pessoas ainda não estão acessando completamente, tudo bem? Então, só para quem não sabe meu número, né? É 99661-9240. Aí vocês me mandem, quando a gente fizer um intervalinho aqui, e aí eu mando esses arquivos para vocês dessa apostila. O que é essa apostila? É um roteiro das nossas aulas, tá? O material AMI de vocês, ele é bem mais completo do que essa apostila que a gente tem. Na verdade, eu vou usar essa apostila para a gente ter um roteiro na aula, porque a aula ela é extremamente teórica, né? E sem o recurso do quadro, eu sei que vai gerar uma dificuldade para vocês absorverem algumas coisas da nossa matéria. Então, essa apostila foi uma forma que eu encontrei de ser um pouco mais didática no tocante à nossa disciplina, beleza? Então é isso. A partir de hoje, a gente vai começar a estudar a parte teórica do crime, né? Então, a teoria do crime, a teoria do direito penal, de modo que o nosso estudo, ele é embasado em uma forma de estudo sistêmica. Como assim? Ora, o estudo do direito penal, ele é baseado com métodos de estudo, que são os sistemas de estudo. A nossa ciência, muito embora não seja uma ciência exata, ela é uma ciência. Então, para o estudo de cada instituto, a gente tem uma criação teórica sobre esse instituto. Então, por exemplo, esse tampão aqui de um pendrive, suponhamos que fosse
sobre a teoria do crime, né? Um crime propriamente dito. Então, para eu explicar esse meu sistema, esse meu método de estudo desse tampão de pendrive, que no nosso exemplo é um crime propriamente dito, a gente precisa criar teorias para poder explicar e para poder provar que o nosso sistema é um sistema válido para o estudo do direito penal, é um método válido para o estudo do direito penal. E dentro dessa lógica, portanto, ao longo dos milhares de séculos que nós atravessamos, é evidente que a gente tem vários sistemas que foram surgindo no decorrer dos anos, assim como qualquer outra ciência. Então, antigamente nós tínhamos um sistema que é o sistema mais antigo, que é o sistema causalista de estudo do direito penal. Esse sistema causalista, ele tem todo um embasamento teórico sobre o qual vai recair o que seria e o que não seria elemento de um crime, o que seria e o que não seria de requisito para que eu possa dizer que, em determinado caso, eu vou ter ou não um fato que vai caracterizar um crime propriamente dito. E ao longo dos anos nós tivemos os principais sistemas: sistema causalista, sistema neocantista, sistema finalista e sistema funcionalista. Do sistema causalista para o sistema neocantista, o que os caras fizeram? Pegaram um sistema que já existia, que era o sistema causalista, e criaram um sistema neocantista. Então, através de Kant, um filósofo, veja, um filósofo, né, que influencia diretamente o direito, ele trabalhou com um sistema neocantista. Então, ele utilizou uma estrutura que a gente tinha, já antiga, da teoria causal. Ele falou, olha, esse sistema não está funcionando bem para estudar o crime, e aí eu vou criar um novo sistema, melhorando esse sistema que já existe, que é o sistema neocantista. Beleza. No decorrer do tempo, veio o cara do sistema finalista, que é o Elzel, que falou, olha, esse sistema, ele é um sistema falho. Ele não explica algumas situações do direito penal. Então, esse sistema finalista, ele vai resolver nosso problema. E, por fim, o sistema funcionalista, que é o sistema, inclusive, pelo qual nós estamos meio que atravessando, aderindo no Brasil, tá? Todas as inovações teóricas com relação ao direito penal no mundo, em regra, são encabeçadas pelos alemães, tá? Então, o sistema funcionalista e o finalista são encabeçados pelos alemães, de modo que houve ali uma tentativa de aprimoramento do sistema finalista. Pois bem, por que é que eu estou falando desses sistemas? Porque vocês vão encontrar na apostila de vocês teorias especialmente relacionadas à conduta, que é o primeiro elemento do fato típico que a gente vai estudar daqui a pouco, depois do intervalo. E aí nós temos teoria causalista da conduta, teoria neocantista da conduta, teoria finalista. Veja, são criações teóricas para justificar cada sistema novo que é criado. Eu crio um sistema, mas para isso eu tenho que aplicar teorias novas, porque senão, se eu uso as teorias antigas, os métodos antigos para estudar o direito penal e atribuo um nome novo, né, é mais do mesmo, então não vai fazer sentido eu criar um novo sistema. Perfeito? Pois bem, partindo disso, portanto, o nosso estudo ele vai ser permeado com a adequação, né, ao sistema finalista, tá? Que é inclusive o sistema que tem aí na apostila de vocês, na AMI, que tem aí no AVA, tá? Mas hoje nós estamos em uma transição, em uma zona cinzenta. Nós estamos deixando o finalismo, estamos começando a trabalhar com o funcionalismo, tá? Mas essa transição de sistemas, de métodos do estudo penal, de estudo do direito penal,
eles, eles não têm uma previsão legal, né? Como eu disse para vocês nas aulas iniciais, a parte geral do direito penal, ela não traz teorias sobre cada artigo que é criado, cada artigo que está escrito. Então, nós temos uma disposição legislativa, e aí, partindo disso, a galera começa a criar teorias sobre aquilo para tentar justificar a existência daquele dispositivo legal. Então, do mesmo modo, sistemas penais, esses métodos, essa ciência de estudo do direito penal, ela não vem tratada de forma legal, ela não vem um artigo, olha, nós vamos usar o sistema finalista para estudar o direito penal, ou, não, a gente vai estudar o sistema funcionalista. Não. A gente tem a previsão legal, os artigos, e a galera vai teorizando métodos sobre esses artigos. Então é óbvio que nenhum sistema vai conseguir explicar perfeitamente todos os institutos jurídicos que são trazidos no direito penal. Por quê? Porque o legislativo ele não legisla com técnica jurídica. Os caras fazem as leis, claro. Possui uma assessoria jurídica? Possui, mas que nem sempre tem aquela habilidade específica dentro daquela disciplina. Convidam juristas da área penal para poder fazer, mas veja, não tem como o sistema ser perfeito, encaixado dentro da legalidade. Porque primeiro se criam as leis em regra. Claro, muitas leis influenciadas por teorias, mas depois que está vigente aquele artigo, é que efetivamente vão ter as construções teóricas mais robustas. Até porque a gente importa teorias de outros países para aplicar no Brasil, de modo que cada país tem o seu sistema jurídico diferente. Então, se vocês observarem o direito alemão, ele é muito diferente do direito brasileiro. Então, a partir do momento que eu importo uma teoria para aplicar no Brasil, para fundamentar um novo sistema, essa teoria ela vai apresentar problemas, ela vai apresentar defeitos, porque ela não foi idealizada na atmosfera brasileira. Ela foi idealizada em uma realidade alemã, ok? Então, diante disso, saibam que nós vamos estudar a rigor por uma construção teórica que é trazida pelo sistema finalista, mas quando houver uma interferência desse sistema novo, que é o funcionalista, eu vou alertá-los com relação a isso, e isso também estará constando nessa apostila que eu vou mandar para vocês agora no intervalo. Beleza? Bom, essas são as primeiras considerações, especialmente teóricas, né? Convenhamos. Vocês vão aprender sobre isso hoje? Claro que não. Vocês vão aí ter que vocês vão ter que remoer essa disciplina, essa matéria, por vários meses, tá? Vários semestres, para vocês conseguirem absorver a parte essencial. Porque, veja, nós estamos no início da faculdade e vocês já estão com uma matéria cujo a parte mais importante já é o primeiro contato com ela, né? O que é um pouco diferente com relação aos outros ramos do direito. Você tem ali uma gradação, ou até mesmo como no direito civil, por exemplo, em que vocês estão tendo aula, você consegue iniciar o estudo da disciplina em um nível de dificuldade mais baixo. E aí, no curso da faculdade, isso vai aumentando. Nós, do direito penal, não. Já no primeiro contato com a matéria, nós já temos essa parte teórica, que é a parte mais complexa. Tudo bem? Veja, não é a parte mais difícil. Ela é a parte mais complexa, tá? Pois bem, diante disso, no nosso estudo do crime, nós trabalhamos com um conceito analítico de crime. O que é um conceito analítico de crime? Eu tenho que ter o preenchimento de substratos do crime, elementos do crime, pilares do crime, que são divididos em 3: fato típico, ilicitude
e culpabilidade. Cada um desses substratos, então a gente chama isso de substratos, perfeito? Eles são subdivididos em vários elementos, tá? No fato típico, por exemplo, que é o primeiro, nós temos vários elementos e para que esse fato típico esteja válido, esteja preenchido, eu preciso que esses elementos estejam cumulativamente presentes nesse caso, ok? Com relação ao segundo substrato, que é a culpabilidade, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, mais ou menos, culpabilidade não, me perdoe, a ilicitude, ela trabalha com uma lógica de trazer a exclusão de ilicitude, mas para eu ter um crime, eu tenho que fazer uma constatação de que essas hipóteses não estão presentes naquele fato que é analisado. E, por outro lado, a culpabilidade também é fragmentada em elementos, de modo que ela, muito parecida com o fato típico, trabalha com uma constatação positiva, ou seja, cumulativa de todos os elementos que vão compor essa culpabilidade, ok? Então, essa é a lógica estrutural do crime. Para eu dizer que um fato ele constitui crime, eu preciso, portanto, constatar que naquele fato, naquela narrativa, eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Então, nós fazemos uma cumulação dos pilares. Se um desses pilares estiver ausente, eu não terei crime para fins penais. Para o direito penal, não haverá crime, não haverá infração penal. Então, por exemplo, matei uma pessoa por legítima defesa. Veja, se eu mato alguém em estado de legítima defesa, que é algo que a gente vai estudar daqui umas 2, 3 aulas, eu matei uma pessoa, mas eu não pratiquei o crime de homicídio. Porque para fins penais, a ilicitude é quebrada, ela é derrubada pela legítima defesa. Então, eu não consigo fazer a acumulação desses pilares, porque o segundo pilar, que é o pilar da ilicitude, ele vai estar quebrado por conta desse estado, dessa legítima defesa que a gente vai estudar depois, tá? Não se preocupem em absorver todas essas informações agora, beleza? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar esses substratos, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Dos três, o mais complexo, para a nossa sorte, é o primeiro, é o fato típico. Então, a gente vai ficar aí, provavelmente hoje, e mais 2 semanas falando apenas sobre ele, tá? E aí, esse mais do que qualquer outro substrato, mais do que a ilicitude, mais do que a culpabilidade, vocês têm que correr por fora para estudar, para trazer as dúvidas aqui durante a aula. Perfeito? Agora, portanto, a gente inicia o estudo do fato típico. Então, quem estiver anotando, quem gosta de assistir a aula anotando, anote aí. Elementos do crime, né? E aí você vai colocar primeiro pilar, fato típico. Perfeito? O fato típico, ele é um gênero, então você pode fazer um esqueminha, né? Fato típico, tracinho, conduta, fato típico, tracinho, resultado, fato típico, tracinho, nexo de causalidade, fato típico, tracinho, tipicidade. Esses são os 4 elementos básicos que compõem o fato típico, tá? Agora, nós do direito penal e a maioria dos ramos do direito, acredito que todos, nós classificamos tudo. Tudo tem uma classificação, tudo tem uma subdivisão, tudo tem um gênero e uma espécie.
E aqui também não é diferente. Então, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, igualmente, são subdivididos em partes. Então, a gente vai esquartejar, por assim dizer, esses institutos que vão compor o fato típico. Essa conduta, esse resultado, esse nexo causal e essa tipicidade, eles vão ser estudados um a um ao longo das nossas aulas. Mas antes da gente começar a falar sobre a conduta, por exemplo, eu tenho que dizer para vocês que nós possuímos várias classificações de crime. Como assim? Ora, eu tenho um crime e eu vou classificá-lo de várias formas. Então, eu vou ter um mesmo objeto de estudo sendo caracterizado de várias maneiras. Então, são formas diferentes de identificar a mesma coisa. Então, por exemplo, essa tampa de pendrive, com relação à cor, ela é preta. Com relação à forma, ela tem a forma do Darth Vader. Com relação ao cordão que a segura, é uma construção de aço. Mas veja, eu estou falando da mesma coisa, mas eu estou classificando essa mesma coisa de formas diferentes. Ok? Então, o crime também trabalha com essa lógica. Então, vocês vão ver na apostila que eu vou mandar daqui a pouco para vocês, que a gente tem uma série de classificações. A maioria dessas classificações, elas são classificações que se cumulam. Então, nenhuma delas está errada. Todas elas, ou boa parte delas, são cumulativas entre si para identificar aquele crime. Perfeito? Então, essas classificações, ao longo das aulas, a gente vai falando sobre elas, mas elas não são tão importantes para nós. Elas vão ser muito, muito importantes para vocês daqui a um ano, quando vocês forem estudar a parte especial, porque, como eu disse agora há pouco, é uma classificação de crime. Então, quando é que você vai precisar dessa classificação? Quando você estudar crimes, que não é a nossa disciplina. Então, você vai ter essa classificação, você não vai precisar decorar ela, basta entender algumas delas, que são as principais. E aí, quando chegar lá na parte dos crimes, aí sim, você vai ter que estudar, você vai ter que saber classificar um a um todos esses crimes. Tudo bem? Agora, deixa eu só fazer uma tentativa aqui de mandar um arquivo no chat. Vamos ver se vai dar certo. Não custa nada, né, gente? Vamos ver se vai dar certo eu mandar aqui. Esse arquivo. Vamos ver se vai aparecer aqui na janelinha de conversa. Que daí eu não precisaria interromper a aula. Espera aí. Não tinha como eu mandar antes, porque não estava legal para mandar, não estava dando certo. Vamos ver se vai dar certo. Tá carregando. Aí vejam se vai rolar de vocês receberem, tá? Quando vocês receberem essa apostila, agora no intervalo, então quem não anotou meu telefone, 99661-9240. Você baixa a apostila. E o que você vai fazer? Você vai minimizar essa tela, que está cheia agora, vendo minha cara é gigante, não precisa, né? De manhã já levar esse susto. Então, você vai colocar ela pela metade aqui, e na outra metade, o arquivo em PDF que eu vou te mandar. Então, o que você vai fazer? Você vai acompanhando minha aula e acompanhando a apostila.
tá? Fazendo os dois ao mesmo tempo. Aquilo que você achar interessante anotar, você vai anotar, tá? Eu mandei aqui no chat da reunião, eu acho que se aparecer aí, foi um milagre. Um milagre. Mas tá aqui, tá como se eu tivesse colocado no chat para vocês. Agora, não sei se vocês vão conseguir visualizar isso aí, porque vocês são convidados meus para esse chat. Mas enfim, tá aí. Mas daqui a pouco eu vou mandar eles para vocês. Ok? Então guardem aí meu número. 996619240. Tudo bem, isso tudo conversas preliminares. Tá bem, então essas classificações, de uma maneira geral, acabei de falar para vocês, que vocês vão usar a rigor, nos crimes, na parte especial, tá? Mas existe umazinha classificação, que essa nós vamos usar, mas veja, ela é uma classificação dos crimes enquanto teoria, e não de um crime específico, não de homicídio, lesão corporal, estupro, aborto, não. Ela é uma classificação dos crimes em abstrato, da parte teórica do direito penal. Perfeito? Então, eu vou dar um exemplo, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Dentro dessa classificação que a gente vai ter, ela se divide em classificação em crime formal, crime material e crime de mera conduta. Os crimes materiais, então guardem essa informação. Os crimes materiais, eles são os responsáveis pelo nosso estudo do fato típico, da forma como eu acabei de falar nesse esqueminha. Conduta, que se subdivide... Conduta não, me perdoem. Fato típico, que se subdivide em conduta, resultado, nexo e causalidade. Esses 4 elementos que constituem o fato típico se fazem presentes apenas no estudo dos crimes materiais, que são os crimes regra do nosso sistema. Então, o que é um crime material? Crime material é aquele cuja prática do verbo, lembra do verbo? Lembra que cada crime ganha vida a partir de um verbo, a partir da prática desse verbo. A gente viu também que esse verbo é chamado de núcleo do tipo, que é, na verdade, o preceito primário, lembra? Que é, na verdade, um tipo penal incriminador. Lembram de todos esses sinônimos? Tipo penal incriminador, preceito primário, elemento do tipo, núcleo do tipo, elementar do crime, tudo sinônimo que nós estamos conversando aqui. Pois bem, os crimes materiais são aqueles cujo, no momento em que eu praticar esse verbo, matar, subtrair, obter, eu vou instantaneamente, automaticamente, modificar o mundo dos fatos. Eu mudo o mundo dos fatos. Eu pratiquei o verbo, o nosso mundo muda. Exemplo, matei uma pessoa. O verbo é matar. Eu mudei o mundo fático que nós vivemos? Na hora. A pessoa morreu. Ou você tem um aparelho celular e eu vou lá e pego esse aparelho. Eu subtraio esse aparelho. Ora, eu pratico um furto contra você, porque eu peguei seu telefone sem que você se desse conta e eu não empreguei violência e não empreguei grave ameaça, que é o crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Veja que, a partir do momento que eu peguei seu telefone, eu mudei o mundo dos fatos. Por quê? Porque você não vai poder mais dispor do aparelho. Não está mais no seu alcance. Já rolou ali uma mudança no mundo dos fatos. Então, percebam que a maior parte dos verbos que compõem o tipo penal, ela é tratada com crimes materiais. Então, para quem estiver anotando, vai colocar aí como conceito. Crime material é aquele crime cuja prática do verbo acarretará
imediatamente o resultado naturalístico. Então, recapitulando, tá? Crime material é aquele crime cuja prática do verbo automaticamente, instantaneamente modifica ou provoca o resultado naturalístico. O que é esse resultado naturalístico? Gente, faz um quadradinho, né? Resultado naturalístico. Resultado naturalístico é a efetiva mudança no mundo dos fatos. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Só que sobre a linguagem do direito penal, isso é chamado de resultado naturalístico. Um resultado natural, um resultado evidente, um resultado que reflete o mundo dos fatos. Esse é o resultado naturalístico. Então, quando você lê em doutrina, ou na apostila resultado naturalístico, o que é que você vai memorizar? Que é aquele crime cuja prática muda o mundo dos fatos exatamente naquele momento. Tudo bem até aqui? Então, o nosso vetor de estudo, especialmente do fato típico, é justamente os crimes materiais. São justamente os crimes materiais. Porque somente os crimes materiais admitem esses 4 elementos que vão compor o fato típico. Por quê? As outras classificações, as outras duas, ou seja, crimes formais e crimes de mera conduta, veja que esses a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, que eles não trabalham com a lógica do resultado naturalístico. Eles não trabalham com a lógica de efetiva mudança no mundo dos fatos, tá? E aí, esses 4 elementos da conduta serão apenas 2, que serão conduta e tipicidade. Nós não vamos ter nexo causal e a gente não vai ter resultado. A gente vai suprimir esses 2 elementos que compõem o fato típico. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou pausar agora, tá? E aí depois eu vou upar essa aula para o YouTube, lá no link. E aí, no segundo momento da aula, o link já está gerado aí para vocês, tá? Tem um horário lá que tá 9h15, 9h45, mas a gente já vai começar daqui a 15 minutinhos. E aí vocês me mandem mensagens agora no WhatsApp para eu mandar os arquivos da apostila para vocês. Tudo bem? Então é isso. Vou cortar aqui para daqui a pouquinho a gente retornar.